Hallo zusammen, hier spricht Tiago. Willkommen zum Unterricht. Bem-vindos à aula e hoje nós vamos falar sobre os casos da língua alemã. Vamos começar do começo. Primeiro a gente aprende aqui como não estudar os casos. Primeiro, não busque definições no dicionário. É sério, gente. Quando a gente olha no dicionário e vai procurar lá o que significa acusativo, vai aparecer um tal de objeto direto e o dativo vai aparecer objeto indireto. Você vai associar isso ao que, normalmente? Logo a língua portuguesa, a aula de português que a gente teve na escola. Mas não adianta, porque aqui a gente não está falando do português, certo? A gente está falando do alemão. Será que essa definição do dicionário está valendo para a língua alemã também? Não está, imagina, tem outras línguas que declinam, como o russo, finlandês. Você acha que a definição do dicionário brasileiro vai servir para essas línguas? Não vai, gente. Então, não é bem por aí que a gente vai entender o que são os casos. Vamos estudar juntos aqui que vai ser melhor, tá bom? Outra coisa, não decore tabelas. Eu não trabalho nas aulas com tabelas. Por quê? Porque as tabelas, elas viciam. Você quer memorizar as terminações lá, né? Os elementos que você vai acrescentar após os artigos, etc. Mas, gente, isso aí é como se fosse um estudo gramatical, para escrever uma gramática. Não é isso que leva vocês à fluência, tá? Então, para estudar, você tem que treinar, tem que falar, tem que escrever e não decorar a tabela, ok? Passando aqui para o próximo slide, agora sim, como estudar os casos, né? Como é que a gente vai aprender? Primeiro, você tem que memorizar, aprender os substantivos já com os respectivos gêneros, tá bom? Então, se você sabe que Apfel é masculino, né? Você vai conseguir declinar. Se você sabe que Zeitschrift é feminino, você também vai conseguir declinar. Porque aprender a declinação em si é muito fácil. Mas quando você precisa declinar e você percebe que não sabe o gênero das palavras, aí vai ficar difícil, tá? Então, quem tem dúvida ainda sobre o gênero das palavras, vamos olhar no dicionário, vamos lembrar, né, e ficar afiados nos gêneros, tá bom? E a última dica, mas não menos importante, pelo contrário, a mais importante aqui da sessão é aprenda com blocos de fala. Ou seja, ao usar preposições que regem acusativo ou dativo, por exemplo, né, tente estudar trechos inteiros que possam ser usados em outros contextos. Assim você ganha agilidade e fluência. Eu vou voltar para essa fala, né, sobre aprender com blocos de fala mais tarde, quando nós falarmos do dativo. Aí vocês vão ver de forma bem concreta o que eu quero dizer com essa dica, ok? Beleza. Vamos então diretamente ao assunto. Os casos da língua alemã são 4. O nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Meu Deus, o que isso significa? O nominativo é aquele que realiza uma ação, que equivale ao sujeito. Mas por que essa palavra nome, Tiago? De onde eles tiraram isso? Bem, eu me recordo, ao lembrar de algumas histórias da Bíblia, né, que o primeiro homem da terra, segundo a Bíblia, que foi Adão, ele dava nome aos animais, ele tinha esse poder, esta ação, né? Ele era o sujeito atuante, ele dava nome, né? Logo, aquele que faz algo, que realiza uma ação, é o sujeito. Isso é apenas uma analogia, tá? Que talvez sirva para vocês aí para ajudar a memorizar, ok? Legal. Os artigos, eles permanecem inalterados como eles estão no dicionário. Então, você aprende pelo dicionário que der, das, die, né? Sendo der para o masculino, das para o neutro, die para o feminino e die também para o plural. Vamos ler umas frases, então? Der Mann lernt Deutsch. Das Kind lernt Deutsch. Die Frau lernt Deutsch. Die Frauen lernen Deutsch. Ok? Então aí você vê que os artigos permanecem inalterados, tá bom? E tem uma dica muito valiosa. Sempre que você tiver uma frase com verbo sein, né, você vai ter nominativo também. Então, quando eu digo assim, das ist, eu estou dizendo no nominativo
o que virá a seguinte. Então, das ist der Lehrer aus Polen. Né? Continua no nominativo. Este é o professor da Polônia, ok? Legal. Algumas dicas ainda sobre o nominativo é que eles têm, né, os artigos no nominativo, eles têm uma semelhança muito grande com os pronomes. Então, quando eu digo assim, der Mann, olha só, esse der vai virar o quê? Ele, né? Das Kind vai virar es. Die Frau vai virar sie, olha aí o final, o i e o e juntos. E die Frauen também vai virar sie. Então é importante vocês perceberem que no alemão tudo é muito interconectado, muito ligado, né? Uma coisa vai derivar sempre de outra, tá? Então isso é algo importante para considerar. E agora entrando no acusativo, a gente percebe que o acusativo é a parte da frase que completa o sentido de muitos verbos, como comer, beber, comprar. Ou seja, ele é um complemento. Mas qual é a origem desse nome acusativo? Bem, eu acredito que seja acusar, apontar, né? Dizer aquilo que você come, bebe, compra, etc., né? Ou seja, o complemento da frase. Como funciona, então, com relação à declinação? O artigo masculino recebe um N, apenas isso. Então, o der vai virar den. Em declinação, vai mudar apenas isso, tá? Então, fica den, das, die. Ich esse den Apfel. Quem come uma maçã, né? Em alemão é masculino. Ich esse den Apfel. Ich esse das Brot. Neutro continua igual. Ich esse die Traube. Eu como a uva é feminino, fica igual também, né, de Traube. E ich esse die Kiwis, eu como os kiwis, tá? E aí, não se deixe enganar, o complemento do verbo sein sempre fica no nominativo, ok? Quem é alguma coisa. Isso não é uma ação, ser não é uma ação, é um estado, né? Então continua, como tá aí na setinha, né? Das ist der Lehrer aus Polen. Vamos olhar então as semelhanças entre artigos e pronomes? Legal. Ich esse den Apfel, ich esse ihn. Então não posso dizer ich esse er, né? Agora eu estou num complemento, né, do verbo. Ich esse ihn, que tem a ver com den. Esse N puxou aí pro in, né? Ich esse das Brot, ich esse es. Ich esse die Traube, ich esse sie. Ich esse die Kiwis, ich esse sie. Então percebam mais uma vez a língua alemã se interconectando aí, uma coisa deriva da outra. Isso é muito importante para você entender a lógica da língua, ok? Legal. Além disso, o acusativo também ocorre após algumas preposições. São elas bis, durch, für, gegen, ohne e Por exemplo, wir gehen durch den Wald. Nós vamos pela floresta, através da floresta, né? Floresta é masculino, wir gehen durch. Aí vai precisar declinar o acusativo masculino por causa da preposição durch. Wir gehen durch den Wald. Ich arbeite für das Land. Eu trabalho para o país, né? Ora, für é uma preposição para, né? Que exige, pede acusativo. Ich arbeite für das Land. Der Geldautomat ist die Ecke. Né? O caixa automático, né? Fica na esquina. Esse aí ao redor de ou no canto, né? Na esquina. Feminino, esquina, né? Então, die Ecke. ist gegen die Politiker in Brasilien. Ele é contra os políticos no Brasil, né? Então, contra, também pedindo acusativo, gegen die Politiker in Brasilien. E para finalizar as ocorrências do acusativo, ele também ocorre após preposições de troca, que são Wechselpräpositionen. Ou seja, são preposições que uma hora são acusativo, uma hora dativo. No caso do acusativo, você tem que ter a Wechselpräposition
mais verbos que expressam deslocamento. Vamos por partes, né? Primeiro, quais são as Wechselprepositionen, né? Olhando a figurinha aí. Auf, über, unter, vor, hinter, neben, an, zwischen e in. E quais são os verbos que expressam deslocamento? É claro, aqui só tem um recorte de alguns verbos, né? Gehen, fahren, fliegen. Todos esses você vai de um ponto A a um ponto B. Você se desloca. Vamos ler uns exemplos, então? Ich gehe in den Park. Né? O in, que é para dentro. Olha aí, agora em vez de dentro, a tradução melhor seria para dentro. Ich gehe in den Park. Como Park é masculino, ich gehe in den Park. Ich gehe ans Telefon. Ich gehe ans Telefon. An é junto a, né? Você vai junto a alguma coisa, ao telefone. Você não coloca o telefone junto ao seu rosto, né? Então você vai ao telefone, assim que a gente diz em alemão. Telefone neutro, né? Ich gehe ans Telefon. Ich fahre in die Schule. Aí fahren já é ir de carro, né? Eu vou para a escola, talvez uma tradução, né? In, ao pé da letra, seria para dentro da escola, mas se entende que você vai para a escola. Ich fahre in die Schule. E por último, ich fliege auf die Kanaren. Kanaren são ilhas, né? É um arquipélago, então você vai voando. E por que auf? Porque é para cima de. Você vai voar para cima das ilhas, né? Porque elas têm uma superfície. Você voa para cima. Auf die Kanaren. Chegamos ao dativo. O que é o dativo? É aquele que recebe algo. É o receptor. Ele normalmente ocorre como complemento dos verbos dar, porque quem dá algo a alguém, né? Presentear, enviar, ou seja, são verbos que precisam deste receptor. E o dativo nada mais é do que o receptor, tá bom? A regra de declinação é apenas que o masculino e o neutro vão receber um M, o feminino um R e o plural um N, né? Então, no exemplo 1, ich gebe dem Mann den Apfel. Ich gebe dem Mann den Apfel. Eu dou ao homem a maçã. É interessante que aqui nessa frase eu já tenho 3 casos diferentes. Ich, que é o nominativo, é aquele que dá, né? Para quem? O dativo, die Mann, para o homem. E o que? O acusativo, den Apfel. A mesma coisa dá para ver já no neutro, né? Ich gebe dem Kind den Apfel. Eu dou à criança a maçã, né? Ich gebe der Frau den Apfel. Eu dou à mulher a maçã. E ich gebe den Frauen den Apfel. Eu dou às mulheres as maçãs. A gente também deve perceber semelhanças entre artigos e pronomes. Olha só essa sequência aqui. Ich gebe dem Mann den Apfel. Ich gebe ihm den Apfel. Ou seja, eu dou ao homem a maçã ou eu dou a ele a maçã, né? Ich gebe dem Kind den Apfel ou ich gebe ihm dem Apfel. Ich gebe der Frau den Apfel, ich gebe ihr den Apfel, eu dou a ela a maçã. Ich gebe den Frauen den Apfel, eu dou às mulheres a maçã. Ich gebe ihnen den Apfel. E aí surge o ihnen com a letra minúscula que com certeza você já viu aí em algum livro didático, né? Eu dou para eles ou para elas, né? É o dativo, den Apfel. Alguns outros pronomes que ocorrem com muita frequência são o ich, que vira mir, né? Para mim. O du, que vira dir, para você. Wir, que vira uns, para nós. E ihr, que é vocês, que vira euch, ou seja, para vocês.
O dativo, ele também ocorre após preposições que regem o dativo, é claro. Tem até uma musiquinha que eu costumo cantar. Aus bei mit, nach und zu, alles in dem Dativ, immer mit dem Dativ, aus bei mit, nach und zu. Com essa música você memoriza 6 preposições, tem um pouquinho mais, né? Tem ab, aus, bei, mit, nach, seit e von zu, né? Para finalizar. Alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês é: Ich komme aus dem Iran. Wir fahren mit dem Taxi. Mein Bruder geht zur Schule. Wir spielen gern mit den Kindern. Então, analisando essas frases, né, o aus, ele pede o dativo, né? Iran é o Irã, né? É o país. E é um dos únicos países em língua alemã que tem gêneros, é masculino, né? Então, ich komme aus dem Iran. Eu venho do Irã. Táxi é neutro, então com o táxi seria de táxi, né? Wir fahren mit dem Taxi. Mein Bruder geht zur Schule. O zu também indica o destino, para onde você vai, né? E como Schule é feminino, você coloca zu der, que vira zur, né? Mein Bruder geht zur Schule. E por último, com as crianças, nós brincamos com as crianças. Wir spielen gern mit den Kindern. Então, voltando àquela dica lá no início da aula, né? Aprenda com blocos de fala. O que são esses blocos de fala? São essas partes maiores, né? Que já estão aí em negrito. Aus dem Iran, mit dem Taxi, zur Schule, mit den Kindern. Porque ao usar preposições que regem acusativo ou dativo, esses trechos inteiros eles podem ser usados em outro contexto. Então, se você memoriza esses trechos, né, você consegue usar mais rapidamente, você ganha agilidade e fluência, tá? Uma observação importante, em vermelho eu coloquei a letra N. O que significa? É que no dativo plural, né, a palavra também recebe um N, que é a marca do dativo plural. Então é bem interessante esse fenômeno. A declinação sai de um artigo, né, e passa também a fazer parte da própria palavra, né? As preposições de troca também valem para o dativo, ok? Só que nesse caso você vai usar verbos que expressam localização, combinado? Então são as mesmas preposições, só que com verbos de localização. Vamos lá para alguns verbos, né? Seria sein, né? Que é estar, bleiben, que é permanecer, stehen, que é permanecer em pé, e liegen, que seria permanecer ou ficar sentado em um lugar. Então são verbos que expressam localização, tá bom? E aí, olha só, eu já mudo os exemplos. Ich bin im Park, né? Eu estou no parque. Então, im, parque é masculino. O im mais o dem fica im. Ich bin im Park. Ich bin am Telefon. Eu estou ao telefone, né? Am Telefon. Ou seja, é o an, an, mais o dem, am Telefon. Ich bleibe in der Schule. Eu permaneço na escola. In der Schule. Porque o dativo feminino se transforma em der, né? E ich bleibe auf den Kanaren. Eu permaneço nas Canárias, né? Nas ilhas. Ich bleibe auf den Kanaren. Outra possibilidade do dativo ocorrer é após certos verbos. É o caso de gefallen, gehören, schmecken, helfen. Esses verbos arbitrariamente pedem dativo. Às vezes a tradução para o português até deixa meio que subentendido. Realmente tem alguém que vai receber, mas às vezes a tradução não ajuda. E, na verdade, a tradução não é confiável, tá? Ela não é a principal referência.
O interessante mesmo é memorizar essa pequena lista de verbos que pede acusativo, ok? Vamos lá então para os exemplos. O masculino. Die Musik gefällt dem Mann nicht so gut. A música agrada a quem? Ao homem. Como? Nicht so gut, ou seja, não agrada tão bem. Die Musik gefällt dem Mann nicht so gut. Um exemplo agora com o dativo neutro. Das Spielzeug gehört dem Kind. O brinquedo pertence à criança, né? Então o verbo pertencer aí pedindo dativo. Die Pizza schmeckt der Frau sehr gut. A pizza, aqui a tradução fica bem estranha, né? Agrada ao paladar de quem? Né? Agrada ao paladar da mulher. Muito bem. Die Pizza schmeckt der Frau sehr gut. E por último, o verbo ajudar, helfen. Wir helfen gern den Kollegen. Nós ajudamos com prazer aos colegas, né? Ok? E essa fica aí como dica para os verbos arbitrariamente no dativo. E por último, finalizando essa aula, vocês vão aprender sobre o genitivo, que nada mais é do que a parte da frase que assinala o dono, aquele que tem a posse de algo, né? É um complemento também, é um complemento possessivo. Ele ocorre da seguinte maneira: o masculino e o neutro vão receber a letra S, tanto no artigo quanto no próprio substantivo, né? E o feminino e o plural vão receber apenas um R. E aqui nós temos um exemplo, né? Das Foto des Mannes, a foto do homem, a foto que pertence ao homem. Das Foto des Kindes, a foto da criança, né? Nesse caso tem até a letra E aí, né, associada para melhorar a pronúncia. Mannes, Kindes, tá bom? No feminino, das Foto der Frau, a foto da mulher. E por último, das Foto der Frauen, a foto das mulheres. Legal. Qual é a outra possibilidade, então, de indicar a posse, caso eu não queira usar o genitivo? É fácil, você usa a preposição von. Olha como eu posso modificar a frase. Das Foto des Mannes, a foto do homem, né? Eu consigo o mesmo efeito com das Foto von dem Mann. É claro, o von pede dativo, então você vai ter que declinar corretamente. Das Foto des Kindes, a foto da criança. Das Foto von dem Kind, a foto da criança, dá no mesmo. Das Foto der Frau, das Foto von der Frau. E por último, das Foto der Frauen, das Foto von den Frauen. Desejo a você ótimos estudos. Pense novamente, reflita sobre esses exemplos. Veja que eu não usei nenhuma tabela para sintetizar nada. Não decore tabelas, como eu dei a dica para vocês. Façam frases, criem frases, gravem suas vozes, escutem suas vozes, escrevam textos. Verifiquem se eles estão corretos na declinação, usando o dicionário para ver o gênero da palavra. Essas são dicas preciosas que vão levar vocês à fluência, né? E não só a decorar uma tabela, tá bom? Até a próxima aula e um forte abraço. Auf Wiedersehen!